Olá a todos, olá a todas. No episódio de hoje da websérie Caminhando com Tim Ingold, discutiremos sobre o que eles chamam de antropografia e quais são as possibilidades de que esse método antropológico nos permite. Eu sou Leonardo Monteiro e este é o Socioprosa. No capítulo que Ingold fala da antropografia, ele começa fazendo uma comparação entre a pintura e o desenho a lápis. Qual a diferença entre esses dois? A pintura deve preencher todo o espaço em branco do quadro. Ou seja, um pintor, quando ele começa a pintar, ele deve ter ideia da totalidade daquele quadro. Deve preencher todos os espaços, não deixando brecha para nada ficar em branco, né? Se a gente vê um quadro com alguns espaços em brancos, nós acharemos esquisito. Ao passo que o desenho a lápis não tem a pretensão de preencher todo o espaço do papel. São linhas que podem preencher ele completamente ou não. É um movimento constante. Talvez ele nunca tenha fim. Talvez ele seja um eterno esboço. Toda vez que nós vemos um desenho a lápis, muitas das vezes nós confundimos ele com um esboço, por mais que muitas vezes ele possa estar completo. São essa possibilidade de continuidade, essa possibilidade de movimento contínuo que nos chama a atenção no desenho a lápis e que é o que o Ingold vai querer nos chamar a atenção também sobre a antropografia. Ou seja, a pintura de um quadro se relaciona diretamente com o método antropológico da etnografia, da possibilidade de um empenho de uma integração descritiva, que preencha todos os espaços. Não à toa, a pretensão daqueles antropólogos clássicos, como Evans Pritchard, é, numa etnografia, trazer à tona um aspecto de toda uma sociedade, como os Azande, ou Malinowski com os trobriandeses. E justamente esse empenho de uma intenção descritiva, endossado tanto pelo Evans Pritchard como pelo Goetz e por outros nomes, que vai fazer com que a etnografia se pareça com a pintura, que tenta capturar um momento e daquele momento preencher todos os espaços vazios sobre aquela sociedade. É a velha pretensão do Mous também, do fato social total. Porque nas sociedades, objeto da etnografia do Mous, existe o fato social total e não existe nas sociedades complexas, que eles chamam de complexas, que seriam as nossas. E todo o princípio dessa forma de olhar a antropologia, desse método antropológico, é a alteridade. É eu me separar do outro, eu me distanciar do outro. Então eu só consigo estudar os Azande, porque eu, me fingindo de Evans Pritchard, sou inglês, e os Azande são os Azande. Então a partir disso, a partir dessa relação de alteridade do eu com o outro, eu tento me conectar com esse outro e tento aprender sobre o outro, e realizar uma descrição densa, como diria o Goetz. Já a antropografia, sugerida por Ingold, tem como princípio a união. Ou seja, eu não vou aprender sobre os Azande, mas eu vou aprender com os Azande. Isso é um outro método, isso é uma outra forma de enxergar a própria antropologia, uma forma de enxergar como nós podemos estabelecer diálogos com outros conhecimentos. O grande foco do Ingold é trazer as linhas de devir que estão acontecendo, é trazer o movimento dessas sociedades, como esses movimentos podem dialogar com os movimentos da nossa sociedade. O objetivo não é realizar uma fotografia daquela sociedade, uma descrição densa daquela sociedade naquele momento, dos Azande nos anos 30, mas sim acoplar movimentos de atenção do observador com atividades correntes no ambiente. Qual que é o desafio que isso suscita? Se a gente fosse pensar nos Azande, quais são os desafios que esse método antropográfico, quais são as potencialidades que eles nos diria? Eu não conheço nenhum estudo dessa dimensão antropográfica. Se vocês conhecem, deixem nos comentários para mim que eu ficarei muito interessado em lê-lo. Mas, o que consigo imaginar é talvez a história dos Ojibwa, um povo que tem como conhecimento a ideia de que durante o sono nós aprendemos. Durante o sonho, ao sonharmos que estamos nadando, nossa habilidade de nado melhora. E tudo isso foi trazido à tona e foi desenvolvido por psicólogos no século XX que chegaram à conclusão de que realmente isso acontece. Então estabeleceu-se esse diálogo, apesar de ser um diálogo hierarquizado, pois os cientistas do Ocidente eles fizeram questão de comprovar cientificamente se aquilo acontecia. Então a validação hierárquica foi necessária, um conhecimento verticalmente integralizado como o da ciência. Mas a questão é que esse diálogo foi feito. Os Ojibwa deram um insight para que os psicólogos, e hoje isso é uma coisa do senso comum praticamente. Ao dormirmos, ao sonharmos, nós aprendemos, nós reelaboramos as coisas do dia a dia. E se você conhece alguma outra forma, algum outro diálogo que tenha sido estabelecido, deixe nos comentários. Se
você tem alguma ideia sobre algum estudo topográfico também, comente, vamos debater sobre. Isso é sempre muito rico para mim. Se você pensou em quais são as possibilidades que isso abre ao estudar com as pessoas e não as pessoas, também deixe isso no comentário. Eu, de alguma forma, na minha dissertação de mestrado, tentei realizar um estudo com as pessoas. Eu aprendi muito ao entrevistar os alunos, ao ficar dentro da escola, porque eu estudei escola. Mas isso aconteceu dentro da nossa própria sociedade, né? Dentro dessa égide, dessa sociedade ocidentalizada que é o Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e não perca mais nenhum vídeo. Se você não viu os outros vídeos da websérie Caminhando com Tim Ingold, maratone-os agora! Um abraço e até a próxima!